Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, esse domingo lindo. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos começar o livro de 2 Pedro, é um livro curtinho, são 3 capítulos, então nós vamos estudar ele no domingo, que é hoje, segunda e terça. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aquele que mediante a justiça do Deus, nosso Senhor Jesus, receberam conosco igualmente valiosas. Graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus Jesus, o nosso Senhor. Certeza da vocação e eleição. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para conectar a sua fé à virtude do conhecimento, ao conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio da perseverança, a perseverança à piedade, a piedade à fraternidade e a fraternidade ao amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, seja inoperante e improdutivo. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está por perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Deixa eu abaixar um pouquinho assim. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado à eleição de vocês, pois, se agirem dessa maneira, jamais tropeçarão. E assim vocês estão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus e pela salvação, a glória de Cristo e a firmeza das Escrituras. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, desperta a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo como nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosas inventadas quando falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Quando da surpresa da glória foi dirigida, a voz que lhe disse: Esse é meu filho amado, a quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vocês já perceberam que todas as vezes que eu abro essa palavra e eu leio, ela gira em torno de 2 coisas?
Comportamento para uma vida cristã e salvação. Comportamento para uma vida cristã e salvação. E é engraçado que as pessoas usam essa palavra e pegam versículos soltos e pegam atributos soltos, né, vindos da parte de Deus, para poder colocar nos seus próprios deleites. Tem partes que diz assim, minha é a vingança, assim diz o Senhor. E as pessoas usam textos sagrados para se vingar, para se irar. As pessoas usam a palavra de Deus em um contexto pessoal para fazer o que elas bem quiserem, daquilo que elas acham que deve ser feito. É engraçado e ao mesmo tempo curioso que até a palavra de Deus as pessoas usam de forma leviana. Tem gente que diz assim para mim, não, Poliana, você fala só de salvação. Não, Poliana, você fala só de comportamento cristão. E eu digo a vocês, o que a gente tem lido nas Escrituras? Como que a palavra se apresenta a nós? Porque hoje eu pego a palavra, eu abro, vamos lá, vamos começar. Segundo Pedro, capítulo 1, e ele fala, por isso, empenhe-se para acertar na sua fé a virtude ao conhecimento, conhecimento ao domínio próprio à perseverança, a perseverança à piedade, a piedade à fraternidade e a fraternidade ao amor, porque essas qualidades, se essas qualidades existirem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. E se alguém não as tem, está cego. E eu venho aqui falar para você. E a segunda parte do texto, ela gira todo em torno da salvação. E aí a gente sai desse momento, a gente sai, né, daqui do devocional e a gente começa a se preocupar com as nossas circunstâncias. A gente começa a se preocupar com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, com as coisas que a gente tem para resolver, com as nossas demandas. E o único momento que a gente tem para ouvir sobre a nossa salvação, sobre como que a gente precisa se comportar diante de Deus e diante dos homens é agora. Talvez se você vá para uma igreja, né? Talvez se você vai ali para um discipulado, talvez se você vai para uma célula da sua igreja, não sei. Mas a gente precisa estar conectada com a palavra da salvação. Porque hoje tem muita gente pregando o evangelho. Nunca vi tantas pessoas diferentes pregar o evangelho. Mas elas usam a palavra de Deus para sua própria ganância, para sua própria lascívia, para aceitar as coisas, né, do seu próprio desejo. Tem tido uma aceitação no desejo do seu coração. Teve uma pergunta no Caixinhas que uma pessoa virou para mim e falou assim, Poliana, a igreja que o meu marido frequenta com a outra mulher aceita eles dois estarem juntos. Sendo que ela é amante dele e ele é casado comigo. Isso pode? Não, querida. Isso não pode. Isso não pode aqui. E isso não pode em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque se você realmente ler as escrituras, a gente não pode aceitar uma coisa dessa. Mas a igreja também não pode expulsar uma pessoa de dentro da igreja. Ela não vai de forma alguma expulsar alguém. Então a gente precisa de estar totalmente conectado com a palavra e ali ter a certeza de que aqueles pastores são, né, santos de verdade, para instruir eles acerca da pureza e cada um seguir um caminho de pureza. E ali, se aqueles, né, pastores não forem pastores cheios do Espírito Santo, eles vão formar uma casa em meio a um leito impuro. Talvez, não sei, talvez até permaneçam assim. E aí como é que fica a salvação de uma pessoa dessa comprometida? A que ponto? Não sei. O problema é que a gente não sabe. Eu sei o que faz dar certo. O
que faz dar certo é o que está nas escrituras. O problema é que a gente fica ali, pegando todos os nossos problemas, todas as nossas máculas e achando, né? E achando que a sedução da nossa vida vai fazer com que tenha aceitação diante de Deus. Se você sabe o que Deus quer, qual é o padrão celestial, segue o que Deus fala, segue o que Deus quer, não fique inventando coisas para que Deus aceite aquilo que você plantou, porque vai ser muito mais complicado a gente entender como funciona a relação da sua salvação. As pessoas estão se enganando muito em relação à salvação. Eu não faço ideia. Se você fizer, comenta aqui com a gente. Eu não faço ideia como é que fica a salvação de uma pessoa assim. Tô falando sério. Eu não tenho todas as respostas. Provavelmente você também não tem todas as respostas. Nós não temos. A única coisa que eu posso te falar é: o caminho que leva ao céu é um caminho de santidade. O caminho que leva ao céu é um caminho de entrega. O caminho que leva ao céu é um caminho estreito. O caminho que leva ao céu é um caminho que você vai até o fim. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e é seguir. O livro de 2 Pedro, capítulo 1, ele fala claramente isso. A glória da firmeza nas escrituras. Ele diz o quanto é importante a gente estar firme e ligado e conectado na palavra. A gente não pode ficar indo sobre qualquer sombra de variação. Ah, ali está dizendo isso. Não, então vou seguir aquilo ali. Ah, ali está dizendo aquilo. Não, é porque ele falou. Não, eu quero saber o que a palavra diz. Eu quero saber o que Cristo disse sobre isso. Eu quero saber. Vocês sabem como começou essa história de eu ler Bíblia? E li uma, e li 2 vezes, e li 3, e li 4, e li 5 vezes, e li 6, e li 7, e li outra e foi lendo. Sabe como começou isso? Uma vez eu já era adulta, assim, bem jovem, e eu fui fazer um atendimento para uma pessoa, e essa pessoa não era da minha religião, e ela começou a discutir Bíblia comigo, e eu não soube discutir com ela. E eu fiquei com muita vergonha, porque eu sempre fui cristã. No início da minha vida, e até a metade da minha vida naquela época, eu tinha sido cristã católica, né? E ali eu já tinha passado meu processo de conversão e eu já era cristã evangélica há um bom tempo. E eu já segui essa linha protestante, batista, e eu não consegui debater com aquela mulher uma linha. E eu fiquei muito arrasada com aquilo. E ela falava, e eu sabia que ela estava totalmente errada. Só que como que eu ia discutir com uma pessoa que eu não fazia menor sentido do que eu ia falar? Ela ia rir da minha cara. Ela tinha muito embasamento no que ela estava falando, na verdade dela. Para você bater de frente com uma pessoa que está falando mentira, besteira, você tem que saber a verdade. Se você não sabe falar a verdade, então você tem que ficar calado e escutar. E ali eu ouvi todas aquelas besteiras que ela estava falando, de uma forma muito, irritada. Eu fiquei muito triste e eu pensei, meu Deus, eu sou da igreja desde que eu nasci. Eu estou conectada com a palavra desde que eu nasci e eu não consegui explicar a verdade para essa mulher. Tudo bem. A partir daquele dia, eu falei assim, se a palavra de Deus é o suficiente, porque eu sempre ouvi nas igrejas que a palavra era o suficiente, se a palavra de Deus é a suficiente para eu debater qualquer coisa, para eu saber qualquer coisa, a partir de hoje, eu nunca mais vou ficar sem saber o que falar. E foi ali que eu comecei a ler as escrituras. Como que eu comecei? Eu simplesmente peguei a Bíblia e abri. Em Gênesis capítulo 1. Aí você fala, Poliana, não é a forma mais adequada? Não. A forma mais adequada de ler a Bíblia é começando a Bíblia do Novo Testamento.
Mas eu realmente quis começar de Gênesis. Eu falei, eu vou começar de Gênesis. E ali eu li a Bíblia e passei uma primeira pincelada. Depois eu li do Novo Testamento, dei uma segunda pincelada. E eu lembro que eu li o Novo Testamento umas 3, 4 vezes. E depois eu fui fazendo assim, fui lendo. Fui trocando as traduções. Falei, agora, depois de umas 5, 6 vezes que eu tinha lido a Bíblia inteira, falei, agora, talvez, se alguém vir falar qualquer coisa comigo, eu saiba pelo menos onde procurar. Porque é inadmissível que um cristão venha bater boca comigo para falar uma besteira do tamanho daquela besteira que ela estava falando. E o pior é que as besteiras que ela estava falando para sempre ficaram grudadas no meu coração. E até hoje eu sei exatamente o que ela falou e ela estava falando muita besteira. Só que eu não sabia exatamente onde estava na Bíblia. E hoje eu já sei. Ela disse, aquilo me marcou, porque o Espírito de Deus gemia dentro de mim, de que aquilo estava errado, de que aquilo não era daquele jeito, e de que eu não podia deixar uma pessoa, à luz do engano. Mas como se eu não conhecia as Escrituras? A palavra de Deus diz assim, o meu povo peca, o meu povo perece, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Eu sei que o inimigo da nossa alma, ele faz de tudo para poder colocar entraves, para a gente simplesmente não abrir Bíblia e ler. Ele deixa a gente ler qualquer coisa. Se você quiser ler, qualquer coisa que você quiser ler, você pode ler. Agora, vai ler a Bíblia. Nossa, você pode até começar. Agora, terminar. Mas o dia que você se propõe, o dia que você começa, o dia que você diz, a partir de hoje, todos os dias. E a partir daquele dia, todos os dias, sem exceção, os únicos dias que eu não li Bíblia na minha vida inteira, desde aquele dia já faz mais de 15 anos, eu acho, que eu não li Bíblia. Foram os dias que eu estava anestesiada de algum procedimento cirúrgico, ou os dias que eu estava com aquela enxaqueca que eu não conseguia nem abrir o olho. Que se somasse, não dão 50 dias na minha vida. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não posso ser enganada. E eu sei que Deus não deixou amuleto. Deus não deixou semideuses. Deus não deixou nada além da palavra. A única coisa que eu posso tocar, a única coisa que Deus deixou que eu posso pegar, tocar e entender é a palavra. E o inimigo da nossa alma, até hoje, 2021 anos depois, que Jesus veio, faz questão de não deixar com que eu e você tenhamos a liberdade de entender as Escrituras. É ou não é? Não existe nada, não tem amuleto, não tem nada que vai te fazer estar tão conectado com Deus quanto a palavra. Escute, 1 João, depois do Evangelho de João, lá na frente tem João. João 1, João 2, João 3. 1 João 5, 7 diz assim, existem 3, o Pai, o Espírito e a Palavra. O Pai, o Espírito e a Palavra. Por que eu tô contando essa para vocês? Porque o Pai é o Pai, o Espírito é o Espírito Santo. E quem é a Palavra? Jesus. O Antigo Testamento, ele aponta para a vinda de Cristo. O Novo Testamento, ele é dividido em 3 partes. Nos Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a vinda de Cristo. E ali vem os apóstolos, Atos dos Apóstolos, que foi a instrução dos apóstolos para a igreja, que é todo o caminho do Novo Testamento, que são esses textos que a gente está lendo,
que eles contam como é a conduta de uma vida cristã, preparando para a segunda volta de Cristo, e o texto de Apocalipse, que é de fato a segunda vinda de Cristo. Então, toda a Bíblia, a palavra inteira, ela gira em torno do Messias. Mais nada. Tudo só faz sentido se tiver Jesus conectado na palavra. Vocês já perceberam isso? A promessa do Antigo Testamento para o Novo era o Messias. A concretização é o Messias. A promessa de volta é o Messias. Nós vamos reinar com glória com o Messias. Então, se você não entender quem é o Messias, como? Me explica. Como você vai fazer para você estar com o Messias? Veja bem, por que Satanás, ele deixa, se você quiser usar amuleto, se você quiser usar o folhetim, se você quiser, você pode usar o que você quiser, do jeito que você quiser. É fácil demais. Você consegue fazer o que você quiser. Agora, se você conhecer as escrituras, o bicho pega. Você sabe por quê? Porque Jesus, que é a palavra, ele vai voltar para buscar a igreja. Como você... Não, em detalhe, ele vai se casar com a noiva, que é a igreja. Como você vai se casar com um noivo que você não conhece? Você pode se casar com um noivo que você não conhece? Até pode, mas vai ser um desafiozão, hein? Imagina, você se casando com um noivo que você não conhece. Que desafio, hein? De convivência, de dia a dia. É assim que hoje a igreja está. Querendo se casar com um noivo que ela não conhece. Ler a Bíblia, estar conectado com a palavra, não é só, algo, eu leio a Bíblia. Não, é você conhecer quem é o teu noivo. A única forma que você tem de conhecer Jesus, a única, não existe outra maneira, nenhuma, é conhecendo as Escrituras. Jesus está em cada linha da Bíblia. O inimigo da sua alma, ele vai fazer de tudo, para você simplesmente não ler a Bíblia. Poliana, qual tradução comprar? A mais fácil. Você começa, qual a tradução mais fácil? Essa daqui, moço, então me dá essa daqui, aí você vai ler. Daqui a pouco você compra outra, aí você troca, compra outra. Então você vai lendo ali diversas versões. Terminou a Bíblia, começa de novo com outra tradução. Terminou, começa com outra tradução. Que ali você vai passar uma vida conectada com a palavra de Deus. Tem um post no Instagram de uma velhinha de 91 anos que já terminou de ler a Bíblia, acho que 61 vezes. Aí umas amigas minhas sempre me mandam esse post, fala, essa velhinha é você. Eu falei, sou eu mesmo. Imagina eu, com 91 anos, ler a Bíblia 60 vezes. Sou eu. Mas eu já parei de contar. Eu simplesmente mergulho. Eu mergulho e acabou. É ler a palavra, estar conectado com o pão da presença. É conhecer quem é o teu noivo. É saber quem é Jesus. Então hoje o meu desafio e o seu desafio é não se bastar isso daqui, porque isso aqui uma hora vai acabar. E quando acabar, eu quero que vocês continuem. Só vai parar o dia que você vê Jesus face a face. Sabe por quê? Porque se você não estiver 100% ligado com as coisas de Deus, as coisas do mundo, elas vão te devorar. Elas estão prontas para nos devorar. O inimigo da nossa alma, ele não brinca em serviço porque ele sabe que ele não tem mais tempo. Então hoje eu quero gerar uma seriedade no seu coração.
Sabe, eu quero que você tire ali aquela sua Bíblia empoeirada de cima de alguma coisa, sabe? Passa aquele pano ali nessa Bíblia empoeirada e vai ler ela mesmo. Pode ser eu não entender, continua. Mas não tô entendendo, continua. Mas e continua, continua. Continua e continua e continua. Lê uma, lê duas, lê três, lê quatro, vai indo. É assim mesmo. Poliana, eu já li a Bíblia toda, não entendi nada. Que bom, lê mais uma vez. A Bíblia ela vai ser descortinada ao tempo em que você vai lendo, vai lendo, vai lendo. E não abre e lê do nada, é ler. Como eu vou ler? Lê, só lê. Lê seguido e lê. É a dica mais preciosa que eu posso dar para vocês. Porque se você fizer isso, o mundo conectado com a presença de Deus vai ser descortinado ao seu respeito. Eu tenho que te falar a coisa mais importante dessa manhã. Jesus é suficiente. A palavra é suficiente. A Bíblia é suficiente. Você está conectado com a palavra de Deus, não duvide. É suficiente. Eu te garanto que é suficiente. Conheça as Escrituras e saiba quem é de fato o Deus que você serve. Ninguém precisa te enganar. Ninguém precisa comandar o teu evangelho. O teu evangelho é teu. Quando Jesus morreu naquela cruz, o que ele queria era que você e eu tivéssemos o evangelho com ele de entrega face a face. Ele não queria que o teu evangelho fosse comandado por outras pessoas. Ele queria, tudo bem, a gente pode estar conectado, né? Estar nesse momento, estarmos juntos. Mas quem manda no teu evangelho é você e o Espírito Santo. É você e Deus. O Senhor vai ali te revelando. Vocês me contam as histórias mais escabrosas do mundo. E sempre a minha pergunta dentro de mim é: meu Deus, e o que o Espírito Santo falou para ela? E o que o Espírito Santo falou para ele? E o que o Espírito Santo disse para essa pessoa? Mas ele não perguntou para o Espírito Santo, ele perguntou para mim. Entende? Porque se a pessoa tivesse perguntado para o Espírito Santo, não tinha nem chegado no nível que chegou. Vocês entenderam aonde vai o problema? O Espírito de Deus, ele não é algo irreal. Ele não é algo longe de nós. Ele é algo perto. Ele é uma pessoa. E ele quer sim se envolver intimamente com você. Ele está desejoso, saudoso. Ele quer conversar com você face a face. Ele quer te dizer uma única palavra. Esse é o caminho, ande por ele. Ele quer que quando você esteja se sentindo perdido, ele fala, não precisa. Esse é o caminho, ande por ele. Esse não vai aí não. Aí não. É aqui. Esse é o caminho, ande por ele. Claro que um a um se ajudou e a gente vai se fazer muito forte. Mas eu tenho certeza que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e ele estava ali no dia do firmamento também, ele está aí e ele está aqui, pronto, necessariamente pronto para nos amar, nos honrar e nos proteger, nos livrar das astutas ciladas do diabo e não deixar que a gente seja seduzido pelo inimigo da nossa alma. Se a gente estiver conectado com a palavra, as coisas já mudam de uma forma sobrenatural. Então, hoje, a palavra-chave do dia de hoje é: esteja conectada com a palavra que as coisas mudam. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, peraí que eu bati o pé aqui. Pai, em nome de Jesus, que preciosa é essa manhã na tua presença.
Obrigada, Senhor, por sermos pertencentes a Ti. Mais do que orar, mais do que qualquer outra coisa, que nós estejamos conectados com a Tua Palavra, que nós estejamos conectados com Cristo através da Tua Palavra e sermos um com Cristo, que é isso que o Senhor pede para nós, que é isso que o Senhor espera de nós, que é isso que o Senhor quer de nós. E nós queremos também sermos um com Cristo. Pai, nos ajude em nossa caminhada, nos auxilie, Pai. Nos auxilie em nossa jornada para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Não se esqueça, hoje é domingo do Senhor, dia de ir para a igreja, dia de estar conectado com Jesus. Não deixe de partilhar o pão da presença. Ai, que delícia! Tem gente aí que acha que é bonito ser desigrejado, mas Cristo vem para buscar a noiva dele, e a noiva dele é a igreja. Não deixe de participar da casa do Senhor. Ah, eu quero ficar longe do sistema. Tá bom. Beleza. Fica aí na sua rebeldia, porque a palavra é clara. Cristo vem para buscar a igreja. Se a igreja é o que a gente tem e é da forma que a gente tem, então a gente vai para a igreja mesmo. Porque se não fosse para ser do jeito que é, Deus mesmo já tinha providenciado outro lugar, e é a igreja. Então eu espero que todos vocês, pelo menos os que estão aqui, entendam essa verdade e entendam que Cristo deixou em obediência. A gente vai. E a gente vai estar ali celebrando e cultuando a Deus hoje. E é isso. Um beijo, fica com Deus. E amanhã a gente vai ler o livro de 2 Pedro, capítulo 2. Às vezes as pessoas ficam falando assim pra mim: Poliana, por que você lê o capítulo inteiro? É muito grande. Gente, isso aqui é um devocional, né? Pra mim, devocional é a palavra. E segundo, se não for pra ler muita Bíblia, eu nem começo. Ou é pra ler Bíblia de verdade, a gente tinha que estar lendo uns 2, 3 capítulos por dia. Porque ou é pra gente fazer um negócio bem feito, ou é pra gente ler Bíblia de verdade. Eu leio um capítulo aqui com vocês, mas eu espero que vocês leiam 2, 3 capítulos aí dentro de casa, né? Pra você ler a Bíblia inteira em um ano, você tem que ler 5 capítulos por dia. Eu já cheguei, uma vez eu já li 10 capítulos por dia, eu já li a Bíblia em 6 meses. Dá pra ler. É uma leitura de 10, 15 minutos por dia. Então, assim, pra gente fazer direito, tem que ser assim. O que adianta eu chegar aqui e ler para vocês? Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se elas prestarem atenção, como uma candeia que brilha no lugar do escuro de dia e clareia a estrela alva que nasce no coração de vocês. Sabe o que vocês iriam entender? Muito menos do que a gente entende. Porque a gente lê o capítulo inteiro, a gente discorre sobre o capítulo inteiro, e o que eu não falo, eu li. Então a gente consegue entender melhor as escrituras, é ou não é? Fica mais claro, né? E esse, querendo ou não, é um devocional, é leitura bíblica da palavra, que é para crente raiz mesmo, é para quem quer estar conectado com a palavra, é para quem quer aprender Bíblia, é para quem quer aprender sobre Jesus, né? É para quem é forte e corajoso, é isso. E continua aí, gente, não desiste não, continua o devocional aí, lê mais um pouquinho de Bíblia. Quem não começou, só começa. E não precisa de nenhuma vara de condão, nada assim, super magnânimo. Eu só quero que vocês comecem. Hoje foi um dia mesmo de instrução. A única coisa, de verdade, não existe nada, absolutamente nada. Tire outras coisas da sua mente. Qualquer outra coisa. Nenhuma simbologia, nada. Nenhum lugar, nada que Deus deixou, a não ser as escrituras. A única coisa que Deus permitiu, pela inspiração do Espírito Santo, para que eu e você estejamos
com ele foi isso aqui, a palavra, mais nada. Todo o resto é dispensável. Qualquer outra coisa que você usa é totalmente dispensável. Esteja conectado com a palavra e isso é o suficiente para que você entenda quem é o seu Deus. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, segunda-feira, a gente vai estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho mais do Pão da Presença e eu espero vocês amanhã.